Por favor, gente, me enviem um e-mail da turma aí no bate-papo, por favor. Quem puder me enviar no bate-papo o e-mail da turma, eu agradeço. Tá, perfeito. Ah, tá. Tudo bem. Faltam 3 minutinhos. Oi? Não, pode. Tá bom. Não tá, não. Tá atrapalhando.
Vamos lá, gente. Agora sim, vamos começar. Deixa eu só ver aqui se eu conseguir enviar o e-mail para vocês. Tá. Deixa eu só abrir o slide aqui novamente. Gente, eu estou demorando um pouquinho porque o mouse daqui tá com problema. Aí ele vai devagar para chegar nas coisas. Então, se eu demorar é por conta disso, tá? Boa noite mais uma vez. Todos estão aí me escutando, tá ok o áudio? Estão me ouvindo? Eu ainda não estou ouvindo vocês. Será que é o meu Estou te áudio? ouvindo, professora. Ah, então pronto. Ótimo. Tá. Boa noite mais uma vez. Meninas, as nossas provas começam, né? Acho que já até começaram a de vocês, na verdade vão começar dia 17, é certo? Tá certo? 17 a 29. 18, sexta-feira. 18. Tá bom, podem falar, tá? Que é pra gente interagir, para ir tirando as dúvidas, tudinho. Tá Então, bom. a nossa prova ela vai ser dia 21, segunda-feira que vem. Então, hoje é a nossa revisão. Eu vou falar para vocês o que vai cair na prova. Vou estar passando um trabalhinho para vocês simples, para vocês fazerem, tá? Vou estar orientando vocês em tudo. Primeira coisa, o que vai cair na prova de vocês? Psicologia e desenvolvimento, teorias da aprendizagem e características dos adolescentes. Vocês podem estar anotando aí no caderninho de vocês, tá bom? Já podem pegar um caderninho, uma caneta, por favor. Tá? Podem pegar. Então, é psicologia e desenvolvimento, teorias da aprendizagem e características dos adolescentes. Tudo que eu já vi com vocês e trabalhei em sala de aula. Semana passada foi feriado, tá? Porém, hoje é a nossa revisão, aonde vocês vão fazer o seguinte trabalho. Aí no chat eu mandei um link para vocês. Esse link é um artigo, então salvem logo esse link, copiem, coloquem no computador de vocês, porque eu quero que vocês leiam esse artigo e façam uma resenha para mim, tá? Resenha em formato de resumo, onde vocês possam me enviar pelo Word, tá? Pode ser em grupo até de 6 pessoas, tá? 6 pessoas. E aí me envie por e-mail o trabalho de vocês feito com o nome do grupo das 6 pessoas, identificando que o trabalho é do terceiro semestre. Precisa muito estar identificado que o trabalho é do terceiro semestre. Vou até colocar terceiro semestre aqui, por quê? Eu recebo muitos trabalhos, muitos. Se vocês me enviarem só o nome e não falar o semestre, eu não vou saber que é o trabalho da turma de vocês. Por quê? Eu sou professora de estágio da psicologia, o 7º, 8º, 9º e 10º semestre. E eles estão me enviando direto projetos, artigos, um monte de coisa. Então, para não confundir, identifiquem não só no trabalho, mas quando vocês enviarem um e-mail, fala trabalho do terceiro semestre das alunas tal, 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 tal. Quando vocês colocarem assunto do e-mail, coloquem terceiro semestre. Não esqueçam, escrevam isso no caderninho. Coloquem terceiro semestre, para eu Professora, poder me identificar. Pode falar. psicologia do desenvolvimento, que mais? Psicologia do desenvolvimento, teorias da aprendizagem e características dos adolescentes. Vou explicar tudinho para vocês onde vai estar esse slide, quais são os slides, o que vai cair na prova, não se preocupe. Eu estou indo agora por parte, tá? Então, esse é o assunto da prova. O trabalho é com esse link aqui, tá? Vocês vão ler esse artigo, fazer uma resenha com um grupo até 6 pessoas, me enviar para o meu e-mail. Vocês podem estar enviando esse trabalho até no dia da nossa prova, dia 21, tá bom? Aí vocês podem estar me enviando, dia 21, esse trabalho com o nome dos grupos, identificando que é do terceiro semestre. Porque esse trabalho vão valer 3 pontos, porque a nossa prova vai estar valendo 7 pontos, tá? A nossa prova vai estar valendo 7 pontos, sendo que tem 7 questões, cada questão valendo 1 ponto, tá bom? Vou falar agora o que vai cair na prova de vocês. E eu vou falar destrinchando. Então,
Especificamente, o que vai cair na prova de vocês, deixa eu só colocar aqui no slide, como eu falei, aqui o mouse está devagar. Quando eu estiver falando devagar é porque eu estou tentando direcionar o mouse. Espera. Vamos lá. São 7 questões, aonde vão ter 3 questões de característica dos adolescentes, aonde vai falar quais são as características dos adolescentes, como lidar com os adolescentes na escola. Então, vão ter 3 questões só de característica dos adolescentes. Vai ter também questões de teoria da aprendizagem e psicologia do desenvolvimento. Mais especificamente, falando sobre behaviorismo, que é uma das teorias da aprendizagem que a gente aprendeu. Aprendizagem significativa, tá? Vai ter, falando sobre conceito, olha, isso é muito importante. Conceito de psicologia do desenvolvimento e teorias da aprendizagem. Então, lembrem o conceito. Lá naquele slide que eu passei para vocês está tudo isso, tá? A outra questão, uma questão só sobre Vygotsky, tá? Só sobre Vygotsky. Uma questão sobre Piaget, conectivismo, Vallon, tá? Então, vai cair tudo de teorias da aprendizagem, psicologia, desenvolvimento e característica dos adolescentes. Dica: estudem pelos slides que eu mandei para o e-mail de vocês já agora. Eu vou estar enviando todo o material dos slides que eu trabalhei com vocês durante esse semestre, né? Agora, antes da prova, para a plataforma também. Eu acho que eu já até enviei alguns para a plataforma, mas eu vou reenviar novamente, porque não estava abrindo, lembra? E aí eu vou reenviar pelo zíper. Se não abrir, acontecer alguma coisa de não abrir esses slides, já está no e-mail da turma. Vocês podem olhar agora e até eu preciso e quero que vocês olhem para confirmar se já chegou no e-mail de vocês da turma. Eu já enviei esses 2 slides. Vocês estudando por esses slides, vocês vão fazer uma prova excelente. Por quê? A minha prova, ela não foge do que eu trabalho em sala de aula, do que eu trabalhei na aula ao vivo. Todas as minhas aulas ao vivo já estão na plataforma. Todas. Então, se vocês podem rever a aula ao vivo, que vocês vão fazer uma excelente prova. Vocês podem rever a minha explicação sobre psicologia de desenvolvimento, teorias da aprendizagem, características dos adolescentes. Vocês vão fazer uma excelente prova, tá? Então, são 3 questões de características dos adolescentes e algumas questões, que são as 4, falando sobre teoria da aprendizagem, psicologia do desenvolvimento, os seus conceitos de behaviorismo, conectivismo, aprendizagem significativa, ou seja, tudo relacionado à psicologia do desenvolvimento e teorias da aprendizagem. Tá? Então, recapitulando, vão ser valendo 10 pontos a prova de vocês, 3 de trabalho, que é esse link que eu mandei para vocês, que é para fazer uma resenha desse artigo, valendo 3 pontos, onde vocês têm que me enviar até dia 25 de setembro esses slides para o meu e-mail. Identifique, terceiro semestre, coloque o nome de vocês, podem ser em grupo até de 6 pessoas. A minha prova não vai fugir do que eu trabalhei na sala de aula. Psicologia de desenvolvimento, teorias da aprendizagem e características dos adolescentes. Todos esses slides eu já enviei para o e-mail de vocês, vou reenviar para a plataforma. Mas as minhas aulas ao vivo já estão na plataforma com a explicação de todo esse conteúdo. Não se preocupe que a minha prova não vai cobrar nada que eu não vi com vocês em sala de aula. Querem rever as aulas? É só olhar na plataforma as aulas ao vivo. Meninas, alguma dúvida? Professora, a entrega do trabalho é dia 25 ou 21? 21. Tá, obrigada. No dia da minha prova. Tá, obrigada. Tá bom? Alguma dúvida a mais sobre os conteúdos, sobre os assuntos? Nada? Vou colocar rapidinho o slide para vocês compartilhando sobre os assuntos que vão cair, para vocês verem que estão tudo no que eu trabalhei em sala de aula, nos slides que eu trabalhei.
Revejam o conceito de psicologia do desenvolvimento, que eu estou mostrando esse slide aí, ó. Revejam as teorias de Vallon. Revejam teorias de Jean Piaget. Tá tudo aqui, olha. Vygotsky, revejam as teorias deles. Revisam também a diferença de Piaget para Vygotsky. Revisem também, antes de fazer a prova, teorias da aprendizagem. Vejam sobre o conectivismo, sobre o comportamentalismo, que fala sobre o behaviorismo, mais especificamente metodológico e radical, behaviorismo radical de Skinner. Tá tudo aqui. Olha, aprendizagem significativa, estudem, tá? Aqui nesse slide não tem, mas aqui eu enviei para vocês. Eu enviei esse para vocês, mas eu vou estar reenviando o completo, que esse aí está com erro. Ainda tem o slide falando sobre... Não, é até aí, sim, aprendizagem significativa, behaviorismo, conectivismo. Desculpa, gente, está certo. Então, até aprendizagem significativa. As características dos adolescentes também releiam todo o slide, foquem nas como lidar com os adolescentes na escola, foquem sobre as características dos adolescentes, que tudo isso vai cair. Revejam os vídeos do YouTube que eu envio para vocês, que no caso está no próprio slide, tá bom? Até mesmo o artigo que eu passei para vocês para fazer resenha já vai ajudar vocês, tá bom? Porque eles estão falando sobre assuntos, que eu vou já compartilhar para vocês, justamente do que vai cair na nossa prova e o assunto, que vai ser para fixar mais ainda o conteúdo, que é esse artigo aí, tá aparecendo para vocês? A compreensão do humano para Skinner, Piaget, Vygotsky e Vallon. Não está todos os teóricos aí, mas já tem alguns, já está alguns que a gente trabalhou. Então, esse artigo vem fixar e vai ajudar vocês também a fazer a prova, a vocês fazerem a prova. Certo? Então, é esse artigo que vocês vão ler, tá? Para fazer a minha resenha, para enviar até dia 21. Não se preocupe que a prova não está difícil, está tudo dentro do que eu trabalhei com vocês em sala de aula. Vocês querem alguma explicação sobre algum assunto desse slide que eu passei para vocês, das aulas passadas? Pode ser desse slide, professora, aí. Todo esse slide? É uma revisão básica. Tá, então eu vou fazer uma revisão básica, tá bom? Eu trabalhei com vocês sobre qual é a função da escola, o papel do psicólogo da escola e como ocorre a aprendizagem. Lembra que eu falei para vocês? Qual é o papel da escola na sociedade? Como a gente pode trabalhar com o ser humano na escola? Vocês, como psicólogos, como vocês vão trabalhar com os alunos do ensino médio? E aí eu vim refletindo com vocês. O que é o psicólogo da educação? O que é a psicologia da educação? E vocês responderam que é o quê? O psicólogo que vai ajudar a desenvolver os alunos, né? A desenvolver as suas aprendizagens, a desenvolver o aluno de uma forma global. Não só a questão teórica, né? A questão somente técnica de conteúdos da escola, de assuntos, né? De matérias, mas também a questão da sua identidade, do seu entendimento moral, sobre as linguagens, conceitos de vários assuntos. Vocês podem, como psicólogo, debater vários assuntos, querendo desenvolver o aluno de forma global, suas habilidades motoras, ajudar eles a solucionarem problemas, né, ensinar eles a conceitos, ou seja, sempre trabalhando o aluno de forma global. E aí nós trouxemos alguns teóricos, como Vallon, como Jean Piaget e Vygotsky. Nós vimos algumas teorias, vimos que Vallon ele trabalha muito a questão da afetividade, da emoção. Ele focou muito, apesar de trabalhar a motricidade e a parte cognitiva, ele focou muito mais na emoção. Falou que o aluno precisa estar motivado para aprender e o professor precisa ter uma boa relação com o aluno para essa aprendizagem acontecer de uma forma mais natural e eficaz. Jean Piaget já focou nas fases, né, de estágio sensório-motor, estágio pré-operatório, estágio operatório concreto, estágio operatório formal. Ele veio explicando assim essas teorias, dizendo que não tem como ninguém passar dessas fases, ninguém ultrapassar essas fases. Todo mundo vai passar por essas fases, ninguém tem como pular fases, né? Ele trabalha muito mais a questão cognitiva, a questão mental. Ele fala que a gente precisa primeiro entender
para poder entender coisas externas. Então, ele é muito mais, como eu dei aquele exemplo da bola, ele toca na bola, compreende a questão cognitiva para depois se desenvolver. Então, ele primeiro é internamente para depois ser externamente. Ele primeiro toca na bola para compreender que aquilo é uma bola, vamos supor o exemplo da criança, para depois internalizar isso e compreender o que está fora. Tá? Então, ele vem com várias teorias, a teoria da equilibração, né? Que ele fala que a pessoa precisa se desequilibrar, né? Desequilibrar na questão cognitiva, sempre ele vem na questão cognitiva, para poder aprender. Então, por exemplo, uma pessoa que sabe sobre bullying, ela sabe ter um conhecimento prévio sobre o bullying. Mas a partir do momento que eu venho aqui com vocês e explico mais sobre o bullying, o que, que vocês vão entender? Vocês vão compreender o que é o bullying mais ainda. No momento que eu estou explicando conceitos, assuntos do bullying para vocês, vocês estão o quê? Se desequilibrando, porque vocês estão absorvendo conteúdo e assunto. A partir do momento que vocês compreenderam o que eu expliquei, entenderam de uma forma mais complexa e mais completa o que é bullying, vocês entram num momento de equilíbrio novamente. Então, ele fala que existe a aprendizagem ocorre de uma forma cognitiva, no formato de equilíbrio e desequilíbrio, na questão da teoria de Piaget, tá? E aí vem Vygotsky, que fala sobre a zona de desenvolvimento proximal. Ele fala que existe a zona de desenvolvimento proximal da questão... Cadê? Vocês estão vendo aí? Zona potencial, né, que ele fala, para zona de desenvolvimento proximal. Ele fala que é o ZDP e ZD... Cadê? Está aqui. Um ponto central da teoria de Vygotsky é o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que afirma que a aprendizagem acontece no intervalo entre conhecimento real e conhecimento potencial. Ou seja, aquilo que eu já conheço e aquilo que eu vou aprendendo mais ainda. Ou seja, a pessoa, o ser humano, ele tem um potencial de aprendizagem. Então, a zona de desenvolvimento proximal é o quê? Aproximar o que o aluno já conhece da potência que ele ainda tem para conhecer mais ainda sobre aquele assunto. Tá? Então, essa é a teoria de Vygotsky. Tem a questão do interacionismo. Vygotsky ele fala muito sobre a interação do nosso eu com o meio. Ele fala que a gente aprende interagindo com o meio. Ou seja, ele valoriza mais a questão externa, diferente de Piaget, que valoriza mais a questão cognitiva interna. Certo? E aí é muito bacana, a gente entende mais ainda sobre a teoria dos dois, quando a gente faz essa comparação. Lembra que Vygotsky visa mais a questão do meio, do ambiente. Ele fala que a gente precisa se interagir com o meio para poder aprender, crescer e evoluir. Já Piaget é diferente. Ele fala mais sobre a questão cognitiva, a questão mais interna, a questão mais biológica. Tá? Ele fala que primeiro a gente precisa ver a questão cognitiva para aprender as coisas de fora. Tá? E ele fala que a gente aprende por fases, por etapas, a gente não tem como a gente ultrapassar essas etapas. Vygotsky não, ele fala que primeiro a gente tem que aprender, ou seja, se interagir com o meio para poder se desenvolver. Né? Ele fala que primeiro acontece de forma externa para depois para desenvolver a questão interna, né? A questão cognitiva. Primeiro eu preciso me envolver, me interagir com o meio para conseguir me desenvolver cognitivamente. Certo? Então, essa é a comparação dos dois, a diferença principal dos dois. Isso é psicologia de desenvolvimento. Esses teóricos de Vallon, Piaget, Vygotsky, está dentro de psicologia de desenvolvimento, que é um dos assuntos da prova. Vai cair também teorias da aprendizagem. E na teoria da aprendizagem, a gente entendeu que a teoria da aprendizagem nada mais é do que estudos que procuram investigar, sistematizar e propor soluções relacionadas ao campo da aprendizagem humana. Então, ele traz soluções para como o ser humano pode aprender, como o adolescente pode aprender. E aí, o teoria da aprendizagem traz conectivismo, comportamentalismo e aprendizagem significativa. Aí, o que a gente compreendeu? Que conectivismo é aquela aprendizagem do mundo moderno, da tecnologia, da internet, do mundo digital. E aí, quem é que prega bastante? Quais são os autores que pregam muito a teoria do conectivismo? George Siemens e Stefan Dormus. Eles dois falaram muito sobre isso. A educação EAD é um exemplo de conectivismo. Você precisa estar conectado para aprender.
né? Você, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui é um exemplo de conectivismo, as nossas aulas ao vivo através da internet. Então, é umas teorias da aprendizagem moderna, né? Ligado à tecnologia, à internet. Comportamentalismo vem falar sobre behaviorismo, behaviorismo metodológico e behaviorismo radical. O behaviorismo metodológico é de Watson e behaviorismo radical é de Skinner, né? Cada um defende uma teoria. O de Watson, ele defende o quê? Que comportamentos podem ser medidos, treinados e mudados. Tá? Ele fala sobre as teorias de condicionamento, estímulo e resposta. Ele fala que ele abandonou os estudos mentais, de pensamentos e sentimentos, e ele focou mais na questão externa, estudos mais observáveis. Já Skinner, não. Ele considerou os sentimentos, pensamentos e comportamentos internos nos seus estudos, e ele falou e pregou muita teoria do condicionamento operante, do reforço e punição. Você lembra que a gente trabalhou bastante, debateu bastante sobre isso aqui na sala? Que a gente, quanto mais você reforça algo positivo, uma atitude positiva do aluno, é mais fácil ele fazer aquilo novamente. A punição, ela é mais, pode servir para combater algo negativo. Porém, existe a punição negativa, aquele que você pode acabar prejudicando o aluno, fazendo com que ele, vamos supor, fique mais tímido, que ele se feche. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do reforço e punição na sala de aula. Debateu bastante sobre isso, certo? E aí, esse é do behaviorismo, vai ter uma questão sobre isso, então estudem bastante para vocês não confundirem, tá? Principalmente esse do behaviorismo. E tem a aprendizagem significativa, que é de Ausubel. A aprendizagem significativa de Ausubel, ele fala sobre o quê? Que a gente precisa dar um significado para o que a gente ensina para os nossos alunos. O que isso quer dizer? Que quando a gente contextualiza o assunto que estamos ensinando para o nosso aluno, liga com o contexto dele, com conhecimentos prévios que ele tem sobre aqueles assuntos, a aprendizagem vai ficar muito mais significativa e interessante para eles. Então, se eu vou explicar alguma coisa sobre o meio ambiente e eu ligo com algo que eles já conhecem, né? Mesmo que seja o conhecimento prévio, mas eu ligo com o contexto deles, eles vão entender, vão compreender melhor o assunto e vão achar muito mais interessante, né? Então, a aprendizagem significativa é isso, trazer com que aquele assunto tenha um significado para o aluno, ele possa entender aonde ele pode pregar aquilo na vida deles, né? No contexto deles. E aí eles pregaram muito sobre o mapa conceitual, né? O Ausubel falava muito sobre o mapa conceitual, a questão de como organizar o conhecimento na cabeça dos alunos, na parte cognitiva dos alunos. Então, gente, basicamente é isso. Como eu disse, vai ser uma revisão geral. E as características dos adolescentes, leiam completo o slide, mas foquem nas características desses adolescentes e foquem na questão de como lidar na escola com esses adolescentes. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse slide. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Estão vendo aí características dos adolescentes? Leiam esse slide, leiam e foquem nessa parte aqui. Adolescente Professora? e escola. Oi? Tem uns alunos querendo entrar, eles não estão conseguindo. Espera lá. Eu já aceitei, eu acho. Espera lá. Eu já aceitei todos que estavam aqui. Foi ainda agora? Eu acabei de aceitar, na verdade. Mas não tem mais nenhum pedindo. Estratégias de como lidar com o adolescente. Essa parte adolescente e a escola, tá? Leiam bastante isso, que isso vai cair na prova com certeza, tá? E leiam o slide por inteiro, porque vai cair questões sobre características dos adolescentes. Quais são as suas características principais? Baseado nas características
da puberdade, da questão física, da questão psicológica, da questão da cultura e afetividade. Tá bom? Ficou compreendido, gente? Alguma dúvida? Gente, alguma dúvida? Não, professora. Tô aqui. Certo. Então, dia 21 é nossa prova. Tenham uma boa prova. Estudem pelo slide. Leiam o artigo, tá? Que vocês vão fazer uma excelente prova. Nada vai fugir do que eu passei na revisão e que eu vi durante as aulas. Assistam as aulas ao vivo. Vou estar reenviando o material para a plataforma, mas já está no meio da turma, esses slides, tá bom? Ok, professora. Então, pronto, gente. Hoje vai ser só revisão. E aí, semana que vem é a prova de vocês, né? E a gente não vai ter aula. Tá bom? Tá bom. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Tá? Tenham uma boa noite e uma boa prova de segunda-feira. Obrigada, professora. Boa noite.